Louvado seja o Senhor. Amém. Por esse tempo que o Senhor nos deu, de poder, junto com os irmãos, compartilhar um pouco a palavra aqui na região de São Paulo, em Guarulhos. Nós temos visto nesses últimos anos, nós recebemos um legado maravilhoso do irmão Dong, e ele tem sido fiel ao Senhor e nos introduziu nesse ministério do Espírito e da vida. E todos nós fomos salvos, né, de nós mesmos, de nossa própria capacidade, sabedoria, conhecimento, para nós nos mergulharmos, né, na linha do Espírito e da vida. E em cima desse maravilhoso fundamento que foi preparado pelo nosso querido irmão, nós estamos construindo, né, dando continuidade a essa obra, para que o Senhor possa voltar um dia mais cedo, que a visão do Apocalipse 12 que o irmão Dong teve ao olhar para o mapa mundi, né, ele ali enxergou a mulher universal, ali enxergou o dragão, né, e o filho varão, e o deserto. E nós precisamos cumprir, né, essa vontade de Deus, que é fazer surgir filho varão, né, nas igrejas, produzir vencedores, não só vencedores individuais, mas produzir vencedores coletivos. Nós precisamos produzir, nós precisamos amadurecer de cachos, né? Não é mais uma uva amadurecendo, precisamos amadurecer juntos, né? Cachos e cachos de uvas. Então nós, para isso, irmãos, o Senhor está trabalhando em nós, não tem mais aquele clima entre nós de crítica, de julgamento, de competição, não é isso? De medir quem é melhor, quem é pior, não é isso? Graças ao Senhor, o ambiente na igreja está muito agradável, muito amável, né? Todos os irmãos estão dispostos a um ajudar o outro, um orar por outro, e se houver alguma coisa que tiver de perdoar, nós perdoamos, não guardar mágoa no coração. Quer dizer, isso nos ajudou muito a mudar o clima na igreja. E isso, irmãos, se nós continuarmos assim, sendo fiéis à palavra profética e praticar a palavra profética, irmãos, nós estamos indo no caminho que, creio, não, a curto prazo ou médio prazo, alguma coisa grande vai acontecer entre nós, né? E já está acontecendo na verdade. Então eu estou muito animado, muito encorajado, muito motivado, né, de tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. E o Senhor tem sido fiel, mesmo com a partida do seu fiel servo, o irmão Dong. Ele não nos deixou na mão, ele continuou, né, progredindo com a sua palavra, tem nos suprido a direção, tem nos suprido, né, a palavra, nós sabemos para onde nós vamos, e essa palavra tem feito milagres entre nós, né? Então, é assim, cada vez mais eu estou percebendo, irmãos, que é assim que Deus trabalha. Deus, Ele dá uma palavra, e se você, pela fé, você se aposta daquela palavra, e se você for fiel para praticar aquela palavra, a obediência vai trazer a presença de Deus e vai trazer a bênção de Deus. E Deus, então, com sinais, com milagres, Ele realizará a sua própria obra, Ele cumprirá a sua palavra. Não só citando os pequenos exemplos que estão acontecendo ultimamente, né, quando nós, na última conferência, nós mencionamos a importância da comportagem dinâmica. Aquilo, irmãos, aquilo produziu tanto efeito de lá para cá, não é isso? São poucos meses, né, de março, abril, maio, junho, né? Em 3 meses, irmãos, produziu tanta coisa entre as igrejas. Não só, lá na estância mesmo, já havia mais de 100 equipes querendo se formar, e nós, na verdade, nós estávamos com uma meta bem conservadora,
que é produzir 25 equipes de elite de comportores dinâmicos, mas assim, havia mais de 100 equipes querendo se formar. E depois de lá para cá, graças ao Senhor, né, pelo esforço de vários irmãos, pelos aperfeiçoamentos que tivemos em várias regiões, o último aconteceu agora há pouco em Foz do Iguaçu, não é? Então, irmãos, isso é como fogo, está se alastrando, né, por todo o Brasil, e não só os comportores estão fazendo esse trabalho, mas também os irmãos das igrejas estão descobrindo, né, esse gosto, esse prazer, essa alegria de também nós podemos participar para levar, né, fazer comportagem e também fazer oração com as pessoas. Irmãos, isso tem sido uma coisa, eu não sei nem como explicar, talvez só com alguns testemunhos vocês poderão ter ideia do que eu estou falando, mas, irmãos, todo dia vem para mim mensagens dizendo como, né, uma igreja, como um irmão, como, né, foram beneficiados pela comportagem dinâmica. Então, graças ao Senhor, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, ontem eu recebi, né, de uma irmã que é filha de um casal lá que reúne conosco no grupo familiar da de Pinheiros. Ela, através da comportagem dinâmica que ela fez, né, junto com outra irmã, encontraram uma pessoa e mãe e filha, as duas eram brasileiras lá na Flórida, né, e elas perguntaram, podemos orar por vocês? Elas falaram assim, nós queremos oração, por quê? Porque desde que nós chegamos aqui, nós estamos muito aflitas, né? As coisas não estão dando certo e nós estamos muito preocupados, nós precisamos de oração. Vocês acreditam que com essa oração, abrir uma casa para reunião? E aí foram convidados para a casa delas, e o marido também aceitou o Senhor ali. Então essa casa, e mora pertinho de onde os irmãos reúnem, e ali já começou uma casa querendo reunir e viver a vida da igreja. Irmãos, são coisas desse tipo que estão acontecendo, né? E esse domingo, né, um irmão lá de Bacabal, Maranhão, me ligou dizendo que eles fizeram um comportagem dinâmica com a igreja ali em Bacabal. Irmãos, em pouco tempo, muitas pessoas receberam o Senhor, muitas pessoas receberam a bênção da oração, e eles, domingo, estavam indo para São Mateus, que algumas, não é muita distância de Bacabal até São Mateus. Em menos de 50 minutos, casais desfeitos foram reconciliados, duas pessoas declararam que queriam se suicidar, e através da oração elas foram salvas, recuperadas para a vida. E muitas outras coisas aconteceram em 50 minutos. Irmãos, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se nós praticarmos a palavra falada por Deus, as coisas acontecem. E por que as coisas acontecem? Eu quero mostrar para vocês o livro de Marcos, último capítulo de Marcos, versículo 16. Perdão, capítulo 16, versículo 19 e 20. Vamos abrir a nossa Bíblia nesses dois versículos. Versículo 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Irmãos, isso é uma maravilha. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele, segundo o desejo de Deus para salvar o homem, por amor ao homem, Deus enviou seu próprio Filho, veio aqui na terra se tornar um homem como nós, viveu aqui na terra como um homem, sujeito às mesmas das tentações. Ele viveu aqui também em fraquezas, mas ele viveu uma vida vencedora. Todo o tempo ele viveu, né, dependendo do Pai. Não fez nada de si mesmo, não fez da sua própria vontade, não falou uma palavra que seja sua,
ele só fez o que o Pai queria fazer. E no fim, ele morreu e derramou seu sangue precioso para a redenção do homem, e nós recebemos hoje, pela fé, o perdão dos pecados, e também nós recebemos a vida de Deus por causa dessa morte redentora. Mas ele não só morreu, mas também ressuscitou. E quando ele ressuscitou pelo grande poder de Deus, Deus o exaltou à destra do Pai. Quando ele foi exaltado à destra do Pai, ele foi colocado em lugares celestiais acima, tá? Isso está em Efésios 1. Senhor Jesus. Espero que vocês hoje saiam pulando daqui. Um 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Irmãos, lembre-se que o Senhor, ele exerceu para conosco a suprema grandeza do seu poder, que é a mesma eficácia da força do seu poder que exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Está à destra de Deus. Mas no versículo 21 diz, está acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Quer dizer, nada está acima de Cristo. Tudo está abaixo de Cristo. Deus simplesmente colocou Cristo acima de todas as coisas. Está à destra de Deus. Então, irmãos, Jesus Cristo hoje é um homem que foi levado para dentro da glória de Deus, exaltado à destra de Deus, recebeu toda a autoridade e poder. Ele está acima de toda a autoridade e poder, tá? Então, nós, irmãos, não precisamos viver como coitadinhos, como miseráveis aqui na terra. Ah, coitadinho que eu sou. Nós temos uma cabeça que está acima de todo principado e potestade. Toda a autoridade foi dada a ele. Por isso que lá em Mateus 28, Jesus disse aos seus discípulos, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Por isso ele enviou seus discípulos, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Então, irmãos, nós temos na cabeça que é Cristo. E nós somos o seu corpo, né? Então aqui diz, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Cabeça está no céu, acima de toda autoridade, mas o corpo está na terra. Nós estamos aqui na terra, irmãos, para fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus ainda não foi feita, não foi consumada. Nós estamos aqui na terra para fazer essa vontade. Por isso, Jesus, ele venceu a primeira etapa no seu ministério terreno. Ele morreu, ressuscitou, hoje está acima de todo poder, toda autoridade, e ele executa ainda o seu trabalho por meio da sua igreja, que somos nós. Portanto, voltemos então para Marcos 16. Vamos lá. Senhor Jesus. Vou ler de novo 19. De fato, depois de lido Efésios 1, fica mais claro esse versículo. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Quer dizer, está acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Ele está acima de tudo. Mas ele não está só lá. Ele também está cá. Ele está aqui conosco. Versículos 20.
E eles, quem são eles? Eles tendo partido. Quem são eles? A igreja. O seu corpo. Então, eles partido pregaram em toda parte. Irmãos, essa é a nossa porção. Nós também precisamos aprender como Jesus obedeceu a palavra do Pai. O Pai dizia uma palavra, Jesus era obediente. Então hoje é a mesma coisa, irmãos, através dos seus profetas, o Senhor fala conosco e nós obedecemos e cremos cegamente. Seja simples, não questione, aplica a palavra, pratica a palavra. Então, quando o Senhor manda sair para fazer discípulos de todas as nações, eles saíram. Eles saíram pregando em toda parte, cooperando com eles o Senhor. Ora, como pode? O Senhor Jesus não está à destra do Pai? E como ele pode estar aqui na terra também? Aleluia! Ele é o outro Consolador que foi revelado em João 14. O Espírito da Verdade. Esse Espírito da Verdade já habitava com eles, mas depois da morte e ressurreição, estará neles para sempre. Então, esse Espírito da Verdade é o próprio Senhor Jesus, que de um lado está no terceiro céu, à destra do Pai, por outro lado está dentro de nós, vive em nós. E Ele coopera conosco quando nós fazemos de acordo com o que Deus manda. Irmãos, Jesus coopera conosco. Amém. Você acredita ou não? Amém. Quando você faz uma coisa aqui na terra e Jesus não coopera com você, é porque aquela palavra não veio dele. Mas se você lança, né, a rede conforme a palavra do Senhor, vai vir peixes. Vão vir peixes. Então, irmãos, nós temos que crer na palavra, mas a palavra do Senhor. Não é a minha palavra, não é eu vou inventar o que fazer. Não. Eu, em cima da palavra do Senhor, o Senhor coopera conosco. Não só coopera conosco, confirma. E confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Irmãos, muitos sinais estão acontecendo através da comportagem dinâmica. Muitas pessoas desesperadas, irmãos, encontraram a salvação. Muitas pessoas que queriam se matar encontraram, né, sentido da vida. Muitas pessoas acharam um lar, né, para poder viver a vida da igreja. Então, coisas e mais coisas estão acontecendo no nosso meio. Não é coisa pequena. Tudo isso são sinais que nos seguem. E o Senhor quer fazer grandes coisas entre nós. Irmãos, o meu encargo é justamente falar isso, para mostrar para vocês sobre isso. Ó Senhor Jesus. Amém. Se nós fizermos as coisas no princípio de Deus, as coisas vão acontecer. Nós vamos sair desse marasmo. Muitas vezes nós ficamos meio parados, né? A igreja parou de crescer, parou. Irmão, nós vamos sair disso. Né? Eu acho que sim. Acho que simplesmente você pegar um jornal, pegar um livro e sair na rua e ter coragem de dizer para uma pessoa: posso orar por você? As coisas já começam a mudar para você. Amém ou não? Amém. Quem já teve essa experiência? Amém. Saia com livros, saia com jornal. Todas as pessoas que encontrarem, o Espírito vai te falar: ore com essa pessoa, ore por essa pessoa. E você, é só você, se você não tem coragem, eu vou ensinar você. Se você não tem coragem, né? Sabe quando você não tem coragem, como é que você faz? Deixa escapar a palavra. Posso orar por você? Não sei se você me entendeu. Quando você não tem coragem, você fala essa palavra. Quando fala, você não tem mais como recolher.
e você vai fazer. É ou não é? Tenta fazer isso. Eu não estou com coragem, mas eu vou deixar escapar a palavra. Posso orar por você? Pode. Pronto. Você tem que orar. Não é? Irmãos, funciona. Quase que todos os motoristas de Uber que eu pego, irmãos, levam uma bênção de oração. Leva jornal, leva livro, sabe? Então nós precisamos ver, irmão, como é gostoso isso. Quando deixa fluir vida, irmão, você se renova. É gostoso, é gostoso. Então, irmãos, isso renova a igreja. Então vamos começar a praticar isso. Orar com as pessoas, fazer comportagem, né? Quem sabe a igreja em Niterói, toda quinta-feira à tarde, né, os irmãos que têm esse horário livre, né, saem para o centro de Niterói, fazem esse trabalho ali. E outras igrejas fazem no sábado de manhã, sábado à tarde. Irmãos, as coisas estão pegando, está virando uma febre, né, os irmãos fazerem isso e está renovando a igreja. Então vamos fazer isso. Bom, mas o que eu queria falar não é isso. O que eu queria falar para vocês é o seguinte. Porque, ó Senhor Jesus, quero mostrar para vocês um versículo que talvez você veja que não tem muito o que ver, mas, por exemplo, Atos, o livro de Atos, quando Pedro, no dia do Pentecoste, ele fez o seu primeiro discurso, é que eu quero mostrar a maneira que Deus faz. Capítulo 2 de Atos, versículo 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais. Agora presta atenção, os quais? Quem operou? Ué, Jesus não tinha capacidade de operar? Mas aqui diz, o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Jesus era poderoso porque ele deixava o próprio Deus operar, próprio Deus realizar por meio dele. Então hoje Deus quer fazer a mesma coisa comigo e com você. O próprio Deus quer operar, o próprio Deus quer realizar a obra dele por meio de milagres, prodígios e sinais. Então, ó Senhor Jesus, nós cremos na palavra, praticamos a palavra e os milagres, sinais e prodígios acontecem. Pedro, no capítulo 3, ele curou um coxo de nascença. Um coxo de nascença significa que esse alguém nunca andou na vida. E se esse alguém nunca andou na vida, ele não teria nenhuma condição para andar. Nunca andou, se nunca andou, então não tinha articulação adequada para andar, não tinha musculação para andar, não é isso? Os artelhos, os tendões não funcionam. Não pode acontecer. Mas esse coxo pediu esmola para Pedro e João na entrada do templo. E Pedro falou para ele o quê? Prata e ouro não possuo, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, estou lendo o versículo 7, vocês podem acompanhar. Atos 3, 7. Atos 3, 7. Todos acharam? E tomando-o pela mão direita, o levantou.
imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Irmãos, isso é milagre, isso é impossível de acontecer. Se você perguntar para um médico, alguém que estuda corpo humano, é impossível isso. E ainda, de um salto, para andar já é difícil ali em saltar, de um salto se pôs em pé, passou a andar, entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Saltando e louvando a Deus, né? Então, irmãos, isso é para provar que o homem não consegue fazer isso. Então, esse milagre, esse sinal, é para que os judeus digam, é Deus quem fez. Entendeu? Aí quando eles, versículo 10, e reconheceram-se ele mesmo, o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Eles ficaram meio assustados, que Deus de fato estava aí, né? E apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo, israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós? Como se, pelo nosso próprio poder ou piedade, o tivéssemos feito andar? Quer dizer, não é pelo nosso poder, não é porque nós somos mais piedosos, é que isso aconteceu, não. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pediste que vos concedesse um homicida, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas, versículo 16, que eu quero enfatizar. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé vem por meio de Jesus. Deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. A fé que veio por intermédio de Jesus Cristo. A fé por meio de Jesus Cristo traz esses sinais, milagres, que para os judeus é prova evidente que Deus está aqui. É Deus quem fez. Porque em 1 Coríntios 1, ali nos mostra que os judeus pedem sinais, ou não? Versículo 22, capítulo 1, versículo 22. Todos acharam? Porque tanto os judeus pedem sinais. Vou parar por aqui. Os judeus pedem sinais. Por que os judeus pedem sinais? Porque toda a história do povo de Israel foi uma história de Deus fazer milagres no meio deles. Eu não estou dizendo, começando de Abraão. Abraão teve mais prova de fé, experiência de fé. Mas o povo de Israel, que desceu ao Egito, ficou ali por mais de 400 anos, quando eles clamaram ao Senhor Jesus, a Deus, né, que estavam sendo oprimidos, estavam escravizados, o que aconteceu? Deus, então, com sua mão poderosa, com milagres, com prodígios, com sinais, o Senhor tirou com seu braço forte esse povo do Egito. É ou não é? Com 10 pragas. Se você relacionar praga por praga, você vai ver que o Senhor mostrou o seu poder aí,
E no final, a morte aos primogênitos foi o quê? Que consumou a saída do povo de Israel, do Egito. Só que não somente isso, claro, aí já tem muito significado, a morte aos primogênitos, ao cordeiro pascal, e quando esse povo estava saindo do Egito, indo já para o Mar Vermelho, o exército de Faraó vinha perseguindo, né? E eles ficaram desesperados porque terminou o caminho deles, de frente para o Mar Vermelho. E Deus pediu para Moisés estender a vara e o mar se abriu em dois. Irmãos, é ou não é um grande milagre que eles tiveram a sorte de presenciar? É ou não é? Quem consegue fazer isso? Nenhum homem consegue fazer isso. Então Deus fez esse tremendo de um milagre e o povo passou a pé enxuto. Irmãos, o povo de Israel, os filhos de Israel, estão mal acostumados com sinais e milagres. Estavam. É ou não é? Faltou água? Reclamam. E Deus então tem que operar sinal, tem que operar milagre, faz descer do maná do céu. Faltou comida, né? Faltou água, o povo reclama. Deus então pede para Moisés bater com a vara na rocha, e da rocha saiu água e todo o povo bebeu. Então, eles queriam comer carne. Deus então fez um milagre que fez voar as cordonizes. Eles comeram por uma semana inteira. Então, irmãos, esse povo viu a mão poderosa de Deus, milagre após milagre, mas era um povo rebelde. Então, irmãos, não basta ver milagres e sinais de Deus. Parece que com isso, né, o povo vira mais crente. Não vira. A velha geração teve de cair no deserto. O livro de Hebreus, como diz o autor? Vamos dar uma olhada, Hebreus, rapidinho. Ó Senhor Jesus. Ó, capítulo 3 de Hebreus. Versículo 7, eu vou ler assim para vocês. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Irmãos, o problema estava no coração. Né? Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Deus quer que você creia sem ver. E o povo de Israel queria ver para crer. Não é ver para crer, é crer para ver. Nós hoje estamos crendo para ver. A comportagem dinâmica, nós estamos crendo para ver. E de fato estão acontecendo milagres. Muitas pessoas estão sendo salvas. Casamentos refeitos. Não é? Quem queria terminar com a vida foram salvos. Irmãos, nós aplicamos a palavra, nós cremos e nós estamos vendo os sinais. Amém? Por isso, irmãos, o coração perverso e incredulidade, irmãos, afasta você do Deus vivo. Não tenha esse coração incrédulo. Creia na palavra profética, aplique a palavra profética. Ó Senhor Jesus.
Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Tá? Versículo, acho que vou ganhar um pouco de tempo. Aqui diz assim, versículo 18: e contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes, vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Incredulidade. Ó Senhor, por isso no versículo, ó Senhor Jesus, amém. Versículo 6: visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Irmãos, esse repouso ao povo de Deus está reservado para nós. Por isso, irmãos, nós precisamos parar de dar voltas pelo deserto na vida da igreja. A nossa vida da igreja não pode estar dando voltas ano após ano, estamos no mesmo lugar. Não, temos que sair disso. Nós temos que ir em direção à boa terra. A boa terra é o repouso, é o descanso prometido. E esse descanso, essa boa terra, irmãos, esse descanso é o reino milenar, é a era do milênio, como nosso galardão. Nós queremos entrar lá. Por isso, irmãos, deixemos então toda a incredulidade. Creiamos na palavra do Senhor. Amém. O Senhor, Ele vai cooperar conosco. Amém. E vai confirmar com sinais, né, o que se segue. Por isso que o povo judeu, eles só conseguem crer se conseguir ver sinais. Por isso que quando eles pediram sinais para Jesus, vocês se lembram? Deixa eu procurar aqui. Acho que Mateus o quê? Quem acha aqui? Mateus. Ó Senhor Jesus. Aquele versículo de que não, judeus pedem sinais e nenhum sinal lhe será dado senão de Jonas. Vocês se lembram onde está? Oi? 12? 12, 38 e 39. Alguns escribas e fariseus ficaram... Isso, esse aqui, está aqui mesmo. 38, então, alguns escribas e fariseus replicaram Mateus 12, 38 e 39. Ou 38 até 40. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Quer dizer, o povo de Israel está acostumado a pedir sinal para depois crer. Me mostra um sinal, eu creio. Né? Então, o que o Senhor Jesus falou? Ele, porém, respondeu: uma geração má. Quem não crê, irmãos, é uma geração má e adúltera. Pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Que é o sinal do profeta Jonas? Que é? Por que Jesus disse isso? O sinal do profeta Jonas, irmãos, é a morte e ressurreição de Cristo. Por isso que Paulo falou assim: eu fui entre vós em Corinto, eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado, é o sinal de Jonas. Vocês entenderam? Ó Senhor Jesus. Amém. Então, os judeus acham que eles, por terem sido o povo escolhido por Deus, receberam a lei de Moisés
eles tiveram como seus patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, e eles tiveram Moisés e Elias, e de Moisés receberam a lei que virou a constituição de uma nação. Todo o povo é estruturado em cima disso. Então eles acham que, tendo sido um povo escolhido por Deus, e Deus deu a lei para eles, e se eles fizerem tudo de acordo com a lei, estarão bem, agradando a Deus. Deus ficaria contente com eles. Mas a intenção de Deus não é o povo, com seu próprio esforço, guardar a lei, fazer tudo de acordo com a lei, porque Deus sabe que o homem não consegue guardar todos os pontos da lei. Quem infringir um ponto estará infringindo toda a lei. Então, não é pelas obras da lei que o homem é justificado. Paulo insiste em falar sobre isso. Mas é pela fé que o homem é justificado. Amém. Mas a lei serviu de aio, serviu de como é que fala? De servo para guardar o povo de Israel enquanto não viesse Cristo. Quando chegasse Cristo, irmãos, sairia da era da lei e eles teriam que fazer uma transferência para a era da fé. Por isso, irmãos, eles estão ainda na era de ver para crer. E a era da fé, irmãos, é crer para ver. Nós estamos na era da fé. Por isso que em Gálatas, acho que é Gálatas 3, dá uma olhada. Gálatas 3, versículo 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Vocês entendem? Então, o povo judeu, eles estiveram esses séculos todos sendo guardado pela lei. Guardado para que quando aparecesse Cristo, entregasse esse povo para praticar fé. Vocês entendem? Então no versículo seguinte diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não pertencemos subordinados ao aio. Não estamos mais debaixo da lei. Estamos na fé. Tá? Porque pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Esse leque se abriu para todas as nações. Não é só para os judeus. Agora abriu essa porta para todas as nações. A fé abriu a porta para nós nos tornarmos filhos de Deus. Graças a Deus por isso. Por isso, irmãos, se você permanecer na era da lei, você ainda está tentando se esforçar na carne para agradar a Deus. Por isso que Paulo, lá em Gálatas 3, já que nós estamos em Gálatas 3, vamos dar uma olhada aqui, ó. Versículo 3. Pois sois insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Irmãos, se você quer guardar a lei, significa você ainda está buscando se aperfeiçoar na carne. Você vai dizer, mas peraí, essa mensagem não tem nada a ver comigo, eu não sou judeu, não pratico a lei. Mas irmãos, você sabe que toda a Bíblia pode se tornar uma lei para você? Você já percebeu isso? Se você usa, a Bíblia diz, maridos, amai as vossas mulheres. Mulheres, sede submisso aos vossos maridos. Se você pegar isso e tentar praticar, você estará praticando a lei. É no mesmo princípio. Não sei se vocês me entenderam. Os mesmos que faziam
os judeus, nós podemos fazer hoje. Nós podemos estar nos aperfeiçoando na carne. Então, os irmãos falaram para eu fazer assim, tá bom, eu vou fazer assim. Irmão, se você fizer assim, sem realidade, você está tentando se aperfeiçoar na carne. Você estará tentando guardar todos os preceitos da Bíblia, né, em você mesmo. Irmãos, não é por aí. O caminho da fé é outro caminho. Qual é outro caminho? Capítulo 2. Capítulo 2 ainda, onde está? Aqui, ó. Versículo 17. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo se constituo transgressor. Quer dizer, se eu falo que acabou a era da lei, não é mais para ficar guardando a lei, e depois de algum tempo eu volto a dizer, isso ele está se referindo à igreja de Jerusalém, voltaram a praticar a lei, não é isso? Então, imagina só, você falando, eu vou demolir essa casa porque essa casa não presta. Essa casa não presta. Aí você faz a demolição, essa casa aqui você destruiu. Depois você fala, estou arrependido, essa casa não devia ter derrubado. A igreja de Jerusalém fez isso. Aí voltaram a reconstruir. Quando voltaram a construir, significa que quem volta a construir aquilo que demoliu, ele foi transgressor porque demoliu. Então por que demoliu se estava certo? Entendeu? Então Paulo estava assim, queria mostrar, né, essa clareza eles não tinham. Aí no versículo 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Irmãos, essa era da fé não é para eu e você tentar fazer coisas para Deus. Eu e você tentar cumprir o que está escrito aqui em nós mesmos, porque nós estaremos no mesmo princípio. Qual é o caminho da fé então? Agora, vamos continuar a ver esse versículo. Esse versículo aqui é a essência da vida pela fé. Aqui, ó. Estou crucificado com Cristo. Essa é a primeira palavra. Qual é a diferença entre a era da lei e a era da fé? A era da fé começa com estou crucificado com Cristo. Vocês entenderam ou não? Começa com Deus quer aniquilar você. Deus quer acabar com você. Você ainda tem muita esperança em você? Você ainda acha que você pode fazer muita coisa para Deus? Deus não tem essa esperança. Deus quer que, quando Cristo foi crucificado, Ele crucificou com Ele o nosso velho homem. Romanos 6,6. Foi crucificado com Ele o nosso velho homem. Então, irmãos, o princípio da fé é não confiar em si mesmo. Nem na parte boa, nem na parte má, nem na parte boa. Não, mas eu sou muito capaz nisso. Não, nem nisso você confie, né? Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive. Irmão, agora não sou mais eu quem vive. Esse é o caminho da fé. Estou crucificado com Cristo, mas não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Como Cristo vive em mim? Esse Espírito da verdade. Como outro Consolador. Quando Jesus morreu e ressuscitou, Deus enviou para nós, que é o próprio Cristo que está em nós. Cristo vive em mim. Eu já fui crucificado com Cristo e esse Cristo agora vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus. Eu vivo pela fé, irmão. Todos os dias eu vivo pela fé. Eu creio para ver as coisas acontecerem. Não é ver a coisa acontecer para depois crer. Eu creio para as coisas acontecerem. Irmãos, é assim que a gente vive. Eu já disse para os irmãos, apesar, irmãos, de eu preparar mensagens, eu vou diante do meu computador, eu estou ali orando ao Senhor, preparando mensagem e tal. Mas todo final de semana, esse final de semana, sexta-feira de manhã,
eu já estou indo para Palmas, Tocantins. Todo final de semana que eu vou para uma conferência regional, irmãos, vocês não imaginem, eu não sei o que Deus quer falar ainda naquele final de semana. Vocês imaginam a tensão, a insegurança ainda minha, não é isso? Porque é muito mais seguro para um homem ele saber, tem toda a sinopse pronta, né? Falar tudo que foi preparado, mas não é assim que se faz as coisas com Deus. Entendeu? As coisas com Deus você pode planejar, mas é Deus, é a nuvem quem manda. Então assim, esse viver que agora eu tenho, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu dependo de viver na fé no Filho de Deus todo momento. Mas isso não é só aplicável a mim que libera a palavra. Porque eu não posso meramente usar o meu conhecimento para dar uma conferência. Porque eu estou numa posição em que eu tenho que profetizar aquilo que Deus quer, dando direção para o povo de Deus. Então não sou eu quem decido, é Deus quem decide. Então já que é Deus quem decide, irmãos, não é eu ver a coisa acontecer para depois crer. É crer primeiro para depois acontecer. Então eu vivo pela fé. A fé no Filho de Deus. Irmãos, mas Deus tem sido fiel. A cada final de semana Ele revela mais coisas. E sempre, irmãos, dependendo dEle. A dependência, irmãos, é total. Total. Então isso deve se aplicar na sua vida também. Você não deve achar que o próximo passo você já sabe o que fazer. Você deve aprender a viver pela fé no Filho de Deus. Você não sabe qual é o próximo passo. Vamos fazer assim? Sai daqui, um posto de gasolina, contata uma pessoa, ora com a pessoa. Se você não sabe o que vai acontecer depois disso. De repente essa pessoa está desesperado, quer que você visite a ele, a casa dele, a família dele. Você tem que programar sua programação, tem que jogar fora sua programação e seguir a programação de Deus. Amém. Irmãos, é assim que nós devemos viver. As coisas, irmãos, vão acontecer. A gente tem que estar preparado para isso. Não ficarmos mais tão estigmatizados, né? Tão programáveis, né? Nós precisamos aprender a seguir o Espírito. Ainda não cheguei a esse ponto. Eu queria chegar a esse ponto, compartilhar um pouquinho com os irmãos na viagem. Irmãos, os judeus pedem sinais, mas os gregos... 1 Coríntios 1, 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. E agora? Que é uma coisa, que é outra coisa. Os judeus representam aqueles que conhecem a palavra de Deus. Eu digo, eles conhecem a velha Escritura. Que conhecem a palavra de Deus e tenta praticar a palavra de Deus por si só, pela força da sua carne, com seu esforço para agradar a Deus. Então esse é o princípio dos judeus. Então eles não têm, ao fazer assim, irmãos, não tem muito poder, não tem poder, não é? Tudo é seco, muito seco. Agora, você pode ser de outro jeito. Que outro jeito? Você pode ser esse que busca sabedoria. Não está muito preocupado, não está só preocupado em cumprir a palavra de Deus e fazer de acordo com a palavra de Deus, mas você procura muitas técnicas para resolver problemas na igreja, procura participar de curso de coaching, curso de treinamento, de autoajuda, tal, e você tenta introduzir na igreja, vamos fazer mais shows aqui para atrair jovens, né? Então, você é dessa linha da sabedoria, Mas, irmãos, nenhum, nem outro produz a economia de Deus. Por quê? É onde eu quero mostrar para vocês. Eu não posso explicar muito, porque não tenho tempo. Mas, versículo 21, para mim é um versículo chave. Visto como
na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. É onde eu quero chegar hoje, tá? Os gregos buscavam sabedoria, sabe por quê? Porque eles eram um povo muito místico. Tanto é que a mitologia é grega, não é isso? Tem Deus para todo quanto é coisa. Deus do trovão, Deus da chuva, Deus da colheita, Deus do sol, né? Deus do amor, Deus, né? Então Deus para tudo. Então a cabeça deles era uma cabeça de cabeça mística e mítica, né? Mítica de mito. Era uma cabeça mística e mítica. Então eles viviam em cima disso. Só que aí começaram a aparecer alguns filósofos para explicar a coisa de uma forma mais racional. Só que na transição de trazer para a racionalidade, então surgiu a primeira época dos filósofos que surgiram em torno de século 7 antes de Cristo. E, se eu não me engano, até 765, acho que até o 5, ano 5, ano 4, século V ou século 4. Eles, naquele tempo, tentavam, a filosofia era em cima da natureza, do sol, da chuva, do fogo, né, da água, né, e tentavam explicar, misturavam um pouco essa questão de mitologia com a natureza. Então já estava fazendo uma transição, trazendo um pouco para a racionalidade. Aí quando surge então Sócrates, vocês conhecem Sócrates, certo? Então Sócrates introduziu, né, como tema principal o homem. O homem, a razão de existência do homem, o comportamento do homem, quer dizer, o homem em si foi o objeto de estudo por Sócrates, né? E o comportamento do homem. Aí começa, quanto mais Sócrates estudava para compreender o homem, menos compreendia. Ele dizia assim, ele falou assim, quanto mais eu estudo, eu fico sabendo o quanto eu não sei. Ele não conhece o homem, ele não consegue conhecer o homem. Aí depois de Sócrates, em que vem a era helenítica, aí era uma era em que eles procuravam aplicar as virtudes humanas para fazer alguma realização e em busca da felicidade. Daí que veio essa questão de alguns psicólogos dizer para você, não, você tem que buscar sua felicidade. Então a base estava tudo aí. Então, irmãos, eles vêm desde século 7 antes de Cristo até o dia de hoje, desenvolvendo essas filosofias. Quantos séculos já tem? 27 a 28 séculos, não é assim? Nós já temos 27 a 28 séculos de estudo, desenvolvimento da sabedoria humana, do pensamento humano, né, da filosofia humana. Que resultou isso? Talvez resultou a sociedade em que nós vivemos. Estamos baseados em cima dessa sabedoria nós vivemos. Só que, irmãos, como se mede aos olhos de Deus? Como se mede se alguma coisa realmente tem função real ou não? Está aqui, ó, nesse versículo, eu já li para vocês. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Não sei se vocês entenderam, essa parte é chave. A sabedoria do mundo não conduziu o homem a conhecer Deus. Vocês estão me entendendo ou não? Tantos estudos, tantos debates, tantas buscas pela solução, né? pela achar, né, o sentido das coisas, o homem nem consegue conhecer a si mesmo, não consegue vencer o pecado, não consegue vencer a imoralidade, não é? Prega moral, prega ética, mas não consegue vencer contra essas coisas. Portanto, irmãos, porque não conhece a Deus.
É ou não é? Então, irmãos, como fazer? Como fazer? Irmãos, não é pela linha da prática da lei, não é tampouco pela linha da sabedoria humana. A sabedoria humana pode te levar a ser um homem pensador, sábio, tal, mas, irmãos, não leva você a conhecer Deus. O que leva você a conhecer Deus? Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Loucura da palavra. A palavra de Deus, ele disse, creia você, essa loucura de você crer nessa palavra, você é salvo. Amém. Não é? Se você for muito racional, você, né, por exemplo, Romanos 10 fala, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ué, como isso? Invocar o nome do Senhor será salvo? Ó, Senhor Jesus, já estou salvo? Irmãos, você precisa crer. Se você crê, você é salvo. Crê na loucura da pregação. Crê na loucura, não é da sabedoria humana. Essa é a sabedoria de Deus. Aí que eu quero mostrar, deixa eu terminar mostrar para vocês aqui, ó. Ó Senhor Jesus, aqui ó, versículo 7 do capítulo 2. Mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Irmãos, a sabedoria de Deus visa não só nos fazer conhecer Deus, que é o princípio de todas as coisas, porque se eu conheço a Deus, eu conheço o homem. É ou não é? Se eu conheço Deus, eu começo a conhecer o homem. Se eu conheço a Deus, eu conheço o seu propósito. Se eu conheço a Deus, eu conheço o que Deus está fazendo em mim, no homem. Se eu conheço a Deus, eu conheço a salvação que Deus está fazendo no homem. E essa salvação visa a nossa glória. Não só Deus nos justifica pela fé, Deus está nos santificando, nos transformando, e Deus quer nos levar para a glória. Ele nos glorificará por completo, espírito, alma e corpo. E pela redenção no nosso corpo, irmãos, nós um dia estaremos totalmente unidos com Deus triuno. Essa é a sabedoria de Deus em mistério, para nos levar para a sua glória. Aí versículo 8, sabedoria é essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Pois, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Você crê nisso, não? Amém. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Não só na nossa obra, também no resultado da obra de Deus em nós. Amém. Versículo 10 é a chave. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ora, se você realmente conhecesse esse versículo, a preciosidade desse versículo, se puder fazer um filme do Indiana Jones, não é procurar a arca perdida, procurar, como é que é aquele cálice da... O que era aquele cálice de juventude, ou Santo Graal, não é isso? Não. O Santo Graal está aqui, ó. Você descobriu o que é a coisa preciosíssima aqui no capítulo, versículo 10? É o Espírito. Não é? Não está escrito aqui? Mas Deus não o revelou pelo Espírito. Por quê? Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Quer dizer, se você tem um Espírito, você tem o grau, você tem a arca perdida, você tem tudo. Se você tem o Espírito, você conhece o homem, você vai conhecer até as profundezas de Deus.
Uma coisa dessa, irmão, se pedisse para você subir no Himalaia e buscar, você iria, eu iria. Mas hoje, pelo ouvir da fé, ficou mais fácil. Não preciso me esforçar para ganhar. A palavra está perto de ti, está na tua boca e no teu coração. Basta crer que Deus ressuscitou dentre os mortos e confessar com a sua boca que Deus, como é que é? Que Jesus é o Senhor, será salvo. E que ser salvo é o quê? Ser salvo é receber o Espírito. É ou não é? Pela fé, você recebe o Espírito. Aquilo que o homem tanto precisa, irmãos, que os sábios queriam ter, irmãos, é o Espírito. Sem o Espírito, eles não conhecem a Deus. E nós temos o Espírito. Por que você não dá valor para Ele? Você dá mais valor para Ele. Porque o Espírito, o que é? Versículo, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ninguém conhece a Deus, nem as coisas de Deus, nem as coisas do homem. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Ele nos foi dado gratuitamente. Até o que Deus nos deu, irmãos, são do Espírito para conhecer. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural que é o homem anímico, o homem na alma, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. O homem que tem o Espírito e vive por esse Espírito, ele é homem espiritual. E o homem espiritual, ele tem a mente de Cristo. É tremendo. Nós temos a mente de Cristo, porque nós temos o Espírito e vivemos pelo Espírito. Como nós recebemos o Espírito? Gálatas 3, versículo 2. Como recebemos o Espírito? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pelo ouvir da fé? Quando você ouviu a palavra do Evangelho, você creu. Pela fé, você recebeu o Espírito. Você recebeu a coisa mais preciosa, na verdade, que os filósofos buscam e não acham. Porque eles não têm o Espírito. Quando se tem o Espírito, se tem tudo. Se vê resposta para tudo. Conhece a Deus, conhece as coisas de Deus, conhece o que Deus criou e o que Deus nos deu. Né? Então, irmãos, nós recebemos pelo Espírito, pelo ouvir da fé, o Espírito. E esse Espírito, versículo 4, terá sido em vão quem tantas coisas sofresse, se na verdade for em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pelo ouvir da fé? Irmãos, pela fé, novamente, o Espírito que nós recebemos opera. E quando ele opera milagres. Entendeu? Então, é crer para ver. Se você crê, você recebe o Espírito. Se você anda pelo Espírito, obediente ao Espírito, as coisas acontecem, porque o Espírito opera milagres. Por isso, irmãos, vamos deixar de viver uma vida tão, como é que fala? Tão maçante, todo dia a mesma coisa. Tão cotidiana, não é isso? Tão rotineira, tudo rotina, não é isso? Né? Vaidade, debaixo do sol, né? Nada, tudo é vaidade, nada há de novo, não é isso? O que passou será o que há de ser. Então, irmãos, vamos viver uma vida mais emocionante. Uma vida mais, né? Não é? Cheia de novidades, de milagres, de operações do Espírito.
É só vocês estar mais no Espírito, viver mais no Espírito. É ou não é? Por isso que Paulo chega em Gálatas 5, no final do 5, ele não aguenta, ele fala, vamos andar no Espírito. Porque as obras da carne são prostituição, aquelas coisas, não quero nem ler. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, etc, 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 irmãos. Mansidão, domínio próprio, não, contra essas coisas não há lei. Irmão, não é gostoso, irmãos, é isso. Eu queria encorajar a igreja em Guarulhos, encorajar as igrejas da região, né? A gente viver pela fé mesmo. Não é só dizer que sou um crente, né? Já fui justificado pela fé, mas de fato ser aquele que vive pela fé. Como viver pela fé? Quem vive pela fé, irmão, não sabe qual é o próximo passo. Não sabe onde Deus vai levar você para o próximo passo. O vento sopra para onde quer, João 3. Você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, porque o vento tem a sua, como é que fala, seu caminho, não é isso? Todo diferente do que você pensa. Então, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Deus, na verdade, quer que a gente não seja mais, sabe, aquele lá que todo dia, a mesma coisa, todo dia ela está ali batendo carimbo, né, nas coisas assim, então, todo dia a mesma coisa. Deus quer que você viva uma vida guiado pelo Espírito. E esse Espírito vai operar milagres. Por isso, bem-aventurados os comportores dinâmicos. Todos os dias eles experimentam coisa nova. Todos os dias eles têm milagres acontecendo na vida deles. Isso pode ser transportado para todos os irmãos, né, de toda a igreja. Né? E eu quero crer, irmão, se nós soubermos viver esse caminho da fé pelo Espírito, creiam que daqui a pouquinho vão acontecer grandes coisas entre nós. Pode crer, grandes coisas acontecerão entre nós em direção ao encerramento dessa era. Cumprimento do propósito de Deus, que é o cumprimento da visão dupla, né, do Apocalipse capítulo 12. Gerar o filho vencedor, filho varão, vencedores coletivos, e nós estaremos também preparando, né, cidade por cidade, terra aqui, para que, né, os filhos de Deus, quando vierem na grande tribulação para a América do Sul, sejam sustentados. Por isso, nós hoje precisamos levantar igrejas ou nas cidades que não tem e também nos bairros onde não temos testemunho. E isso, irmãos, a comportagem dinâmica é uma ferramenta poderosíssima e agora vem com o Expolivro. Expolivro, o tempo que ficou em Campinas, irmãos, foi um resultado tremendo. Para começar, a gente era inexperiente, mas já teve muito resultado. E agora em Campo do Jordão, irmãos, graças ao Senhor, está fervendo já lá, né? E sem os comportores dinâmicos, o Expolivro é apenas uma boa carreta, né? Com bom design, mas precisa ter vida. E os comportores dinâmicos, com a parceria dos comportores dinâmicos, leva vida para o Expolivro. E o Expolivro dá aval, dá autoridade para os comportores atuarem, né? Porque o Expolivro causa impacto na cidade, é um ícone, é um símbolo, é uma referência para as pessoas. Eu sou, né, do Expolivro, estou aqui, né, orando com as pessoas, tal. Então, irmãos, e também o Avança Jovem tem feito, né, bom trabalho, colhido muitos frutos entre nós. E eu creio que, irmãos, que o Senhor vai intensificar todas as ferramentas que o Senhor usou, irmão Dong, para introduzir no nosso meio. Ele está intensificando todas essas ferramentas. O SEAP vai produzir cada vez mais líderes, né, para que tudo isso funcione melhor ainda, né? Então, irmãos, eu não sei se vocês receberam, né, o que tem que receber. Eu espero que Deus realmente nos abençoe. Abençoe a igreja em Guarulhos que sediou essa conferência e também as igrejas aqui da região, né? Não vamos ser aquele, né, não sei como dizer, aquele homem certinho, rotineiro, né? Vamos deixar o Espírito ter liberdade entre nós, fazer grandes coisas, operar milagres entre nós. Deus abençoe vocês.
Jesus é o Senhor. Amém.